Olá, pessoal! Você já parou para pensar como as células mantêm sua forma, se movem e se dividem? Tudo isso é possível graças a uma estrutura incrível chamada citoesqueleto. Com a microscopia eletrônica, foi possível demonstrar que no citoplasma também existe o citoesqueleto. Esse componente celular é uma rede de proteínas que se estende por todo o citoplasma. Toda célula possui. Traz como função suporte da célula, crescimento do axônio e contração muscular, movimento de vesículas no citoplasma, separação do material genético durante a divisão celular, organização de microvilosidades, realização de ameboide e ciclose, organização de cílios e flagelos. Ele realiza cada função da seguinte forma: sustentação da célula. O citoesqueleto funciona como uma estrutura interna de suporte, semelhante a um esqueleto humano. Movimento de vesículas no citoplasma. Os trilhos feitos de microtúbulos permitem que as vesículas se movam de um lugar para o outro como um sistema de transporte interno. Separação do material genético durante a divisão celular. Durante a divisão celular, o citoesqueleto vai formar uma estrutura chamada de fuso mitótico, que vai ajudar a organizar e separar os cromossomos para que cada célula filha receba a quantidade correta de material genético. Organização de microvilosidades. Os microfilamentos ajudam a formar e manter pequenas estruturas em forma de dedos chamadas microvilosidades na superfície da célula. Realização de movimentos, ameboide e ciclose. Alguns tipos de células podem mudar de forma e se mover, como uma ameba, usando os microfilamentos. A ciclose é um movimento de fluxo no citoplasma impulsionado pelos filamentos do citoesqueleto. Por último, organização de cílios e flagelos e crescimento do axônio. Na organização de cílios e flagelos, os microtúbulos são responsáveis pela estrutura interna dos cílios e flagelos, permitindo que eles se movam de maneira coordenada. Já no crescimento do axônio, em células nervosas, os microtúbulos são essenciais para o crescimento e manutenção dos prolongamentos nervosos, chamados axônios. E na contração muscular, a interação entre os microfilamentos de actina e miosina é crucial para a contração muscular, permitindo movimentos como flexionar o músculo. Em 1903, o citoesqueleto foi descoberto pelo biólogo russo Nikolai Koltsov, que propôs que a forma das células fosse determinada por uma rede de túbulos que ele denominou o citoesqueleto. Filamentos. O citoesqueleto é constituído por 3 tipos de filamentos. Eles são os filamentos actina, microtúbulos, filamentos intermediários. Filamentos de actina ou microfilamentos ajudam a manter o formato da célula. Relacionam-se aos movimentos celulares e dão sustentações a microvilosidades. Microtúbulos atuam como trilhos para transporte de vesículas e organelas. Atuam na divisão celular, participam da formação dos centríolos, organizam os cílios e flagelos. Filamentos intermediários. Os filamentos intermediários auxiliam na sustentação do núcleo e das organelas e aumentam a resistência da célula. Na segunda parte da nossa aula, vamos falar sobre ele, o centríolo, que é uma estrutura celular microscópica encontrada em células animais e em alguns protistas. Essa organela desempenha papéis fundamentais na organização estrutural e funcional das células. Os centríolos são pequenos cilindros ocos constituídos por 9 conjuntos de microtúbulos.
unidos por proteínas adesivas. A maioria das células eucarióticas apresenta um par de centríolos, importante para a divisão celular. Funções. Durante a divisão celular, participam da organização de fibras do citoesqueleto. Separa o material genético que irá para cada célula-filha. Associam-se às proteínas, estabelecendo o centrosomo, região responsável pela organização de microtúbulos que participam da divisão celular. Geração de cílios e flagelos. Os centríolos estão envolvidos na formação de estruturas celulares especializadas chamadas de cílios e flagelos. Essas estruturas são essenciais para o movimento celular e para detectar estímulos ambientais. Já os cílios, em geral, são curtos e ocorrem em números relativamente maior por célula, da ordem de dezenas ou centenas. Apresentam movimentos rápidos e semelhantes ao de um chicote. Os flagelos geralmente são longos e estão em menor número por célula. Apresentam movimentos por ondulações, que se propagam da base para a extremidade livre do filamento.